Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como estão em casa? Tudo certo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto, então, de matemática, tá? Hoje, nesta aula, né, a gente vai trabalhar com o plano cartesiano. O que é esse plano cartesiano? O que é isso, professora? Nada mais é do que essas duas retas aqui, tá? É o gráfico. Então, a gente vai dar início a uma base, né? É um assunto de base para iniciar a equação do primeiro grau e do segundo grau, tá? A gente não vai trabalhar gráfico na equação do primeiro grau nem do segundo, mas a gente precisa saber de algumas coisinhas aqui do plano cartesiano para poder introduzir os outros assuntos, tá? Então, o plano cartesiano é a reta x e y, tá? Eu coloquei o sinalzinho de menos aqui no x e no y para identificar melhor, tá? Mas, geralmente, o plano cartesiano é dado por, assim, a reta x e a reta y, apontando para cima, tá? Só que nessa reta vai aparecer os números positivos de x, negativos de x, positivos de y e negativo de y, tá? Mas eu botei o x negativo e y negativo já para vocês irem se habituando, tá? Em alguns livros, tá? A gente não fala na reta x ou na reta y, tá? Alguns livros, tá? Alguns livros a gente chama a reta x de eixo das abscissas e na reta y a gente chama de eixo das ordenadas, tá? Mas fiquem tranquilos, eu não vou ficar falando, o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, pra vocês. Eu vou trabalhar sempre com x e y, tá? Porque como a gente tá iniciando o assunto agora, não tem nem porquê, tá? Esse zerinho aqui no meio, tá? É a origem, a gente chama de origem, tá? Origem significa que é tanto zero para x quanto zero para y, tá? Já vou adiantando, então, que sempre quando a gente trabalhar com esses carinhas aqui, ó, que a gente chama de par ordenado, tá? Ou coordenadas, tá? Coordenadas. A gente sempre vai ver o seguinte. Professora, são dois números. Qual que eu sei que é o x e qual que eu sei que é o y? Sempre, tá? O primeiro vai ser x e o segundo y, mas é sempre, tá? Não importa se o primeiro for negativo e o segundo positivo, não interessa. Sempre o primeiro x e o segundo y. Então, como que a gente vê? Né? Partindo do zero aqui do meio, tá? Então, o zero é bem esse pontinho aqui do meio, pontinho de encontro, que é o 0 e 0. Daí, 1, 2, 3, 4, 5 para x. Daí, mesma quantidade, x negativo. Para cima é positivo de y e para baixo, negativo, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Determine as coordenadas. Opa, eu comi aqui a palavra, gente. Tá escrito coordenas. Coordenadas. Pronto. Dos pontos A, B, C, D, E e F. Tá? Então, eu desenhei aqui o meu plano cartesiano. Ó, eu delimitei até o 4. Mas isso daí varia, tá? Pode variar, pode ser até o 10. Depende da necessidade. Se vocês tiverem que construir esse gráfico, vocês vão ter que olhar. Eu sei que eu tenho que marcar um ponto até o número 10 de x. Então eu vou delimitar ele de 10 até 10.
Ah, mas eu tenho um outro ponto, esse ponto ali só vai até o 4. Então, eu delimitei até o 4. Tá? Algumas vezes o gráfico já vai estar construído, então vocês não precisam mexer em nada. Então, tudo depende da necessidade. Então, determine as coordenadas. Então, vamos primeiro determinar a coordenada do meu ponto A. O meu ponto A, lembrando, tá? Eu vou ter que... Quando ele pede as coordenadas, eu quero saber quem é X e quem é Y. Então, assim, ó, professora, mas o meu ponto tá numa linha qualquer, aleatória, não tá em cima do número. Claro, não precisa estar em cima do número que nem o F, tá? Pode estar aleatoriamente aqui. Mas, o que eu vou fazer? Eu tenho que ver primeiro aonde que ele tá em X. X, eu sei que é aqui embaixo. Tá vendo? Eu dei uma voltinha aqui para não passar por cima do F. E eu tenho que saber quem que tá aonde que ele tá em Y. Ó. Y é aqui do lado. Ah, professora, eu não posso trazer essa linha aqui e essa linha... Não, eu tenho que me adequar onde que ele tá, né? Se ele tiver aqui, eu vou trabalhar com essas duas. Se tá aqui, eu trabalho com essas. Se tá aqui, eu trabalho com essas. E aqui, com essas duas. Ok? Então, o meu ponto A, ele está em 3 positivo de X e 3 positivo de Y. X e Y. Ok? Desculpa, gente. Agora, o meu ponto B aqui embaixo. Primeiro para X. Sempre primeiro para X, tá? Então, vamos lá. O meu ponto B. Sempre primeiro para X. Então, em X, o meu ponto B está em -1. E em Y, ele está aqui, bem pertinho do -4. Então, X e Y. X e Y. O meu ponto C agora. O meu ponto C em X primeiro está em 4. Começo com uma caneta e termino com outra, gente. E em Y ele está em 2. X e Y. Se vocês não lembrarem, professora, eu acho que eu vou esquecer quem é o primeiro, né? Se o primeiro é X ou é Y, se o segundo é X ou é Y. Então, sempre que vocês forem fazer algum exercício, já no início, já coloquem que o primeiro é X e o segundo é Y, que nem eu faço assim, ó, tá? X, Y, X, Y. Então, X, Y. Porque daí, pra vocês irem gravando na cabeça de vocês. Agora é o meu ponto D. O meu ponto D em X, ele está em 3. E em Y, meu ponto D está em -2. Não esqueçam do sinal, tá? Porque como a prova de vocês e os exercícios são de assinalar, se vocês não considerarem sempre o sinal aqui, ó, vai ter alternativas sem esse sinal aqui. Então, vocês vão assinalar essa, errada, tá? Então, tem que sempre levar o sinal junto. Agora, o meu ponto E. Em X, ó, ele está em -4. E em Y, está em 1. X, Y. E o meu ponto F, professora, que ele tá bem em cima da linha. Quando o pontinho estiver bem em cima de uma das duas retas, tanto X como Y, uma das duas vai ser 0. Tá? Então, por exemplo, já vou ensinar um macetezinho para vocês, tá? Para vocês não esquecerem. Se o ponto está em cima da reta X, o Y sempre 0. Se o ponto está em cima da reta Y, o X sempre 0. Então, meu ponto F aqui, ó, ele vai ser 3 para X, porque ele tá bem em cima do 3, e 0
para y, ok? Então, este é o assunto de plano cartesiano. Agora, trabalhando o assunto de equação no primeiro grau. Visto algumas coisas importantes ali na questão do plano cartesiano, a gente vai poder dar continuidade, né? Então, introduzir o assunto de equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau, a palavra equação lembra o sinal de igual, tá? Numa equação, ela tem a cara, exemplo, tá? Então, por exemplo, ela tem essa cara aqui. Como é do primeiro grau, sei lá, pode ser 3x mais 2 igual a 5. Equação por conta do igual. Ah, professora, e como que a professora sabe que é do primeiro e não é do segundo e do terceiro? Por conta do expoente. Então, o nosso expoente é quem vai determinar o grau da equação. Professora, mas que expoente? Expoente é aquele númerozinho que fica em cima do x. Tá? Professora, mas aí não tem nada. Exatamente. Quando não tem, é o número 1. Tá de ver ali que é o número 1? Aqui em cima. Então, quando for uma equação do segundo grau, eu vou ter 3x ao quadrado mais 2x mais 3. Exemplo. Isso tudo igual a zero. Equação do segundo grau por conta do 2. Do terceiro, vai ter um x ao cubo. Do quarto, vai ter um x na quarta, tá? Então, é assim por diante. Então, quem vai determinar é o expoente, o grau da equação, tá? Agora, então, aqui eu botei, né, um exemplo, ó, 3 ao quadrado, 4 ao cubo, então, só que numa equação a gente vai trabalhar com x, tá? Mas é esse carinha aqui de cima que vai determinar o grau, tá? Falando de função do primeiro grau, função é um valor numérico de uma expressão. É o valor numérico de uma expressão, tá? Então, tem o formato. Qual formato? F de x igual a x mais b, tá? Onde o meu a deve ser diferente de zero, né? A gente chama de constante, o a. Constante porque a partir do momento que eu determino um valor para ele sempre vai ser esse valor a conta toda, tá? Ou então pode ser y igual a x mais b, tanto faz, tá? Eu acho que até na apostila ele usa as duas formas. Isso é uma função, f de x, função de x, tá? Equação tem o sinal de igual, a função não tem, tá? O x sempre vai ser a variável, ou seja, é sempre quem vai variar, tá? E o meu b também vai ser uma constante e também vai assumir qualquer valor. Por que que o b pode ser qualquer valor e o a não pode? Porque, por exemplo, se o meu a for igual a zero, o meu x vai zerar. Então, eu não vou ter mais uma equação do primeiro grau, eu vou ter uma constante normal, tá? Agora, se eu colocar assim, não pode ser zero, então, vai ser qualquer número, né? Pode ser 1, 2, 3, enfim. E daí ele vai ser uma equação do primeiro grau, tá? Então, aqui tem os exemplos, né, para vocês do que é uma equação, uma função, desculpa, do primeiro grau. Por exemplo, o meu f de x é 5x menos 3. Quem que é o meu a e quem que é o meu b? Tá? Aqui a gente já tem que começar a saber quem que é o a e quem que é o b. O a sempre vai ser o carinha que tá com o x. Sempre
com x. E o b vai ser sempre sozinho. Então, o a sempre com x e o b sozinho. Tá? Então, meu a aqui é 5 e o meu b é menos 3. Também não esqueçam do sinal, tá? É muito importante o sinal. Nesse segundo exemplo aqui, menos 2x menos 7. O meu a, então, vai ser menos 2 e o meu b, menos 7. No terceiro exemplo aqui, o meu a vai ser 11 e o meu b. Quem que é o meu b se eu não tenho nada sozinho aqui? Quando eu não tenho nada, aí o b é 0. Lembrando que o b pode ser 0, quem não pode ser 0 é o a. Tá? Outro ponto principal aqui da função é que o gráfico dessa função sempre vai ser uma reta, tá? Então, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Agora, temos um exemplo, tá? Porque vai cair desse formato, tanto no exercício quanto na prova, e vai cair em formato de probleminha também, que eu trouxe um outro exemplo, tá? Que eu já vou passar para vocês. Então, vamos lá. Determine o valor numérico da expressão 3x menos 10 para x igual a 5. Então, eu já dei que o meu x é 5. E eu tenho a minha expressão aqui. 3x menos 10. Aí, eu quero saber o valor numérico, tá? Dessa minha expressão aqui. Então, eu vou colocar assim, que o meu f de x é igual a esse cara aqui. Então, o meu f de x vai ser igual. Eu já falei que o meu x é 5, então é só substituir. É 3 vezes x, vai ficar 3 vezes 5. Menos 10. Lembrando, tá? Continha de ensino fundamental aqui, ó. Sempre a multiplicação primeiro. Então, eu vou ter f de x igual 3 vezes 5, 15. 15 menos 10, eu vou ter que o meu f de x vai ser... 15 menos 10 vai ser 5. Nem sempre vai ser o mesmo resultado, tá? É só porque, como eu chutei um valor aleatório, aqui, eu que inventei, né, o exercício, então, daí ficou aleatoriamente, deu 5 mesmo. Mas pode assumir qualquer outro valor aqui, dependendo do x que eu colocar, tá? Agora, um outro exemplo, só que daí trabalhando em forma de probleminha, tá? Que também vai ter na apostila e tem na prova de vocês também. Então, ele diz o seguinte: um taxista cobra 4,25 de bandeirada, entre parênteses, valor fixo. Então, o valor fixo vai ser 4,25. Ou seja, independente do tanto que eu for andar, eu vou ter que pagar esses 4,25. Tá? Então, eu tenho a minha função aqui, que o meu valor fixo vai ser 4,25. Mais R$2 por quilômetro rodado, ou seja, é o meu valor variável. Por que variável? Porque vai depender da quantidade de quilômetro que eu vou andar, tá? Então, R$2 vezes a quantidade de quilômetro rodado, que é o meu x. Aí, mais o valor da bandeirada. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 15 quilômetros. Então, eu estou falando que o meu x é 15. Agora, o meu f de x vai ser 2 vezes 15 mais 4,25. O meu f de x vai ser, então, 2 vezes 15 dá 30, mais 4,25, porque eu vou ter que pagar esses 4,25. Então, o meu f de x vai ser
R$34,25. Ok? É esse tipo de probleminha, tá? Vocês vão ter que montar a expressãozinha de vocês e daí depois ele já vai dar o valor de X dentro do probleminha e vocês vão saber o valor numérico, tá?